você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e este é um daqueles vídeos de falação de leituras em que eu vou citar vários livros. Não vários porque, ao contrário de muita gente, eu não li 80 livros em janeiro. Eu tô numa política diferente esse ano, eu vou ler com mais calma. Pelo menos eu vou tentar, porque na verdade nem sempre dá certo. As minhas leituras de janeiro foram poucas, janeiro foi um mês que eu não tive tanto tempo, nem muita disposição, na verdade. Mas foram leituras ótimas. E a primeira delas foi Fraude Legítima, de E. Lockhart, que é uma autora norte-americana, já publicou 2 livros pela Seguinte, esse aqui é o terceiro, na verdade, que a Seguinte está publicando dessa autora. Os outros eu já li, e eu confesso que eu gostei mais dos outros do que este daqui. É um pouco difícil trazer a sinopse desse livro, porque na verdade parece que tudo é meio que abertura pra spoiler. E dá vontade pra caramba de chegar e dizer do que se trata, mas... É porque nem da narrativa eu posso comentar direito, porque talvez algumas pessoas já peguem. Nós vamos conhecer 2 amigas, a Imogen e a Julie. A Imogen, ela é uma garota que foi adotada e ela acabou tendo o privilégio de cair numa família rica, que paga tudo pra ela, só que ela tá em constante busca por um tipo de liberdade, uma liberdade que ela conceitua na cabeça dela. Ela é uma garota muito cativante, cheia de amigos, as pessoas se atraem pela presença dela, mas a gente vai vendo como é que ela lida com esse tipo de atenção ao longo do tempo, pelos olhos da amiga dela, Julie, que a gente compreende desde o início que é uma sobrevivente que se adapta a basicamente qualquer situação. O interessante é que a gente começa num fato, logo no primeiro capítulo, nós compreendemos uma parte da Julie e depois a gente vai compreendendo de frente pra trás como as coisas chegaram no que aconteceu no primeiro capítulo. Eu achei bem a cara da E. Lockhart, pelo que eu consegui identificar de traços dessa autora, ela mexe com algo que não é tão convencional, ela gosta de trabalhar com imprevisibilidade, algumas coisas a gente acaba adivinhando ao longo do caminho, outras não, essa aqui eu adivinhei. Mas é claro que tem uma narrativa que te prende, tem um ritmo interessante, parece que tem sempre alguma coisa pra acontecer e nada que você tá lendo realmente é aquilo e só aquilo, na verdade tem mais por trás, então eu acho que isso é legal, isso prende. E enquanto uma leitura diferente, eu recomendo. Em seguida, eu passei para um livro que eu já queria ler há um tempão, e aí eu comprei, e aí logo em seguida eu li, que foi As Virgens Suicidas, de Jeffrey Eugenides. Ele já é considerado um livro clássico cult, né? E eu já tinha ouvido falar desse livro, até do filme também, direção de Sofia Coppola, mas ainda não li, não vi o filme, mas eu vou ver, Isso aqui é sair de uma zona de conforto. Primeiro porque o narrador, a gente não conhece o narrador, a gente não sabe o nome dele, mas ele meio que representa um grupo de garotos lá pelos seus 14 anos, talvez, que tem essa fascinação pelas irmãs da família Lisbon, que são 5 irmãs. Eu esqueci o nome agora. A Cecília, a Lux, a Bonnie, a Mary e a Therese. Então, cada uma delas tem uma idade, assim, é como se fosse uma escadinha. E o livro começa já com a gente se deparando com o suicídio de uma das irmãs. Se não me engano, é a mais jovem. O nome dela é Cecília. Cecília, ela tenta se suicidar, mas de primeira ela não consegue. A gente já trabalha com isso, com essa informação. Ele já diz que todas elas se suicidam, né? São as virgens suicidas. Mas o como isso acontece, por que elas são levadas a fazer isso, é o que vai reger esse livro. E tudo, claro, na perspectiva deste garoto que representa esse grupo de garotos. Pode ser um pouco cansativo porque não tem quase nenhum diálogo, é muito mesmo observação de uma pessoa sobre a vida de outras pessoas. É interessante porque aqui é mais uma vez um personagem falando sobre o protagonista do livro, né? De fato, o protagonista não é o personagem, mas são essas irmãs. Eu gosto desse tipo de leitura, me atrai. Eu achei esse livro muito legal. Claro que a temática que ele traz aqui é muito tensa, porque é essa questão do suicídio, né, que é um tema tratado com um certo tabu. Esse tabu é discutido aqui, então é muito legal. A gente vê as entrelinhas do que está acontecendo, ou seja, minha interpretação foi que a gente acaba às vezes testemunhando certo caminho e a gente não quer ver além do que ele é. A gente tá querendo ver só até o nosso interesse. Daí, o que acontece? Ele pode ser um caminho ruim, sei lá. Não deu pra entender? Não deu pra entender, porque eu falei o quê? Nada, já que se você não leu o livro, você não vai entender nada que eu falei, e desculpa. Simplesmente não sei conversar sozinha sobre este livro, eu preciso que alguém venha e converse comigo.
Depois eu faço um vídeo sobre ele. A questão é que nós temos o tema do suicídio trazido aqui de uma forma interessante, tanto no ponto de vista da pessoa próxima, da pessoa observadora, digamos assim, desse fato, e também da mídia. Acho que um dos pontos que realmente me deixou intrigada é porque a gente meio que deduz por que aquelas garotas se suicidaram. A gente fica meio pé da vida, assim, quando vê que muita coisa tá sendo distorcida, sabe? É um livro que me deixou muito inquieta, muito intrigada. Eu li, assim, não li tão rápido, mas eu li com muita atenção. É um livro que você, às vezes, demora um pouquinho pra ler, mas, enfim, né, você quer entender cada pedacinho. Os detalhes que os garotos percebem sobre essas garotas é fascinante. É muito legal como eles identificam os cheiros da puberdade, os visuais, as reações das irmãs, enfim, é muito massa. Assim, tem uma riqueza mesmo de detalhe. Tem uma das irmãs que recebe mais destaque do que as outras, que é a Lux, e a partir dela nós vamos ver um pouco melhor as condições delas dentro da família e o que pode ter levado o suicídio dessas garotas. O livro não causa mistério exatamente, ele vai mais assim te conduzindo mesmo, e por isso que eu achei interessante. É uma coisa bem diferente, pode ser um pouco cansativo, mas vale muito a pena. Como eu tinha mencionado no vídeo de metas literárias para 2018, que eu vou deixar aqui embaixo, caso você não tenha visto ainda, um dos meus projetos literários do ano é It, a Coisa, então eu já comecei a ler, né, era pra começar mesmo em janeiro, então não tem pra onde ir. E eu li o total de 260 páginas, basicamente um livro, pouquinho, né, pouquinho, gente, não deve ter o que, 20% do livro. E eu preciso dizer que, uau, assim, só esse pouquinho a pessoa já consegue se envolver num nível muito... Eu nem sei que nível é esse, mas eu sei que ele é muito mais profundo do que ele parece, do que a gente imagina, do que você espera, enfim, eu só sei que desde o início ele já tá sendo pra mim uma obra-prima. É incrível como o Stephen King desenvolve a vida dos personagens, ele de fato dá muita vida a esses personagens, e cada detalhe de tudo que acontece com eles, seja na idade adulta ou não, prende você e te projeta muito pra aquela história. A gente fica, eu pelo menos, eu fico numa sensação o tempo todo de expectativa. O tempo todo eu tô esperando alguma coisa, assim, alguma revelação, algum entendimento. E é interessante porque o Stephen King não tem pena de você. Ele simplesmente vai lá e joga na sua cara a realidade daquele personagem, por mais terrível que ela seja. Então logo no início nós já nos deparamos com certas coisas tensas que acontecem. A gente conhece essa história do It como um grupo de crianças que tá lidando com uma aparição sobrenatural, a Coisa, né, conhecida como a Coisa, e que de certa forma personifica os piores medos dessas crianças. Mas isso é tão a pontinha do iceberg, gente. Isso aqui, ele é tão profundo, ele é muito profundo. Ele é tão profundo que às vezes eu sinto a necessidade de tirar um momento do dia só pra lê-lo com outro tipo de concentração. Não é uma leitura que eu leria, vou dar uma lida ali no ônibus e tal, ler um capítulo. Não. Se eu vou sentar pra ler, eu preciso ler no mínimo umas 50 páginas, porque... Enfim. Tá sendo incrível. O que eu queria dizer pra vocês é que vale muito a pena. Eu sei que esse livro é um calhamaço e ele assusta um pouco, ainda mais com essa cara desse palhaço, mas vale muito a pena. Vale demais. A narrativa do Stephen King é muito boa, é muito fluida, embora a diagramação seja, tipo, Arial 1. A gente lê porque é boa a história e vamos lá. Daí, eu fui para um outro livro que... Nossa... É bem possível que eu chore enquanto eu falo dele, então eu já vou pegar aqui uma água. Se alguém reconhecer esse copo, bem, então, de fato, este copo combina com o próximo livro que eu vou falar, que é Dias de Despedida, de Jeff Zentner. Simplesmente... Sim, gente, desculpa, é que esse copo veio na caixinha do Turista Literário, em que este livro também veio. Por que eu preciso tomar água, né, pra falar desse livro? Porque eu simplesmente desidratei lendo esse livro. Eu acho que eu não consegui ler 10 páginas desse livro sem chorar. E eu tô falando muito sério, cada página era uma choradeira diferente. Aqui nós vamos conhecer o Carver, um garoto jovem que fazia parte de um grupo de amigos chamado Trupe do Molho, em que era ele e mais 3 amigos. E esses 3 amigos, a gente descobre que sofreram um acidente de carro causado por uma mensagem que o Carver enviou pra quem tava dirigindo. E quem tava dirigindo foi responder e aí bateu num caminhão. Ou seja, Carver perdeu os 3 melhores amigos e tá sendo acusado pelo pai do amigo motorista de homicídio negligente.
Por aí tu já tira, né? O babado. Caramba, não tem como ficar pior. Ah, mas tem. Porque a única amiga que o Carver acaba fazendo nessa ida de velórios, basicamente, é a namorada de um dos amigos que morreu. Então aí você imagina, nós temos um panorama aí, vamos lá. Nós temos Carver que está sendo acusado de assassinato, que está sofrendo luto pela perda de seus 3 melhores amigos e que com certeza vai ser alvo de boatos. Então, o que acontece? A gente chora, basicamente. Acabou a resenha. Não, mas é um livro que traz essa complicação, que traz a dor da perda, a dor de você não conseguir saber o que fazer. O Carver é uma pessoa completamente cativante, pelo menos pra mim, eu me senti muito cativada por ele. E é complicadíssimo ler esse livro porque você é cativada por todos os outros amigos do Carver. Os 3 que morreram, porque a gente acaba tendo pequenos flashbacks do Carver quando ele estava com os amigos. E aí a gente conhece essas 3 figuras cheias de personalidade. Só que o que acontece? A avó de um dos amigos do Carver decide que ela não conseguiu se despedir direito de um dos amigos dele e pede ajuda do Carver para criar um dia de despedida. Ai, meu Deus! Bicho, de verdade, eu fico muito emocionada. Eu não vou falar mais, porque primeiro que eu não quero chorar, porque eu acho que só lendo mesmo pra ter a dimensão da sensibilidade desse livro. Esse livro me tocou muito, me envolvi muito mesmo, e eu de fato não tô mentindo, não tô exagerando ao dizer que eu acho que eu não consegui ler 10 páginas diretas sem chorar. Eu achei que o autor soube trazer a vivacidade desses sentimentos que o Carver estava sentindo de uma forma muito sólida, assim. Muito legal também porque o Carver conta com a ajuda de um terapeuta. E os diálogos que eles têm são muito interessantes. Eles fazem com que você reflita sobre certas esferas, assim, da sua vida. É natural. Quando você tá lendo e você se para e tipo, caramba. Aí você começa, aí não para mais. Aí começa a chorar também. Esse livro virou um dos meus favoritos, então foi uma das melhores leituras deste mês. Eu recomendo muito. E ele é muito sensível, então se você é uma pessoa chorona, você vai chorar com esse livro, que nem eu vou chorar. Então, são basicamente estas leituras de janeiro. Se você também teve leituras interessantes em janeiro e quiser compartilhar, pode compartilhar aí que a gente troca essa ideia. Se você já leu Virgens Suicidas, pô, deixa a tua opinião aí, porque eu realmente acho um livro excêntrico, eu gostaria de saber o que as pessoas acham também. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa um likezinho aqui embaixo, compartilha, comenta. Boas leituras, gente, até a próxima.